Edilson Marques da Silva, pedagogo, escritor e professor, poderia ter escrito um livro sobre qualquer coisa, mas resolveu retratar a influência dos programas de TV e o cotidiano de uma periferia de Montes Claros. E nós, do programa Na Tela do 20, demos um pulinho até o bairro Jardim Eldorado para conversar e conhecer Edilson Marques da Silva, que é pedagogo e escritor. Tudo bem, Edilson? Muito bem. Quem é Edilson? Fala pra gente. Eu sou nascido em Montes Claros há 39 anos, morador do bairro Jardim Eldorado há quase 30, formado pela Universidade de Montes Claros em Pedagogia, ex-funcionário da Receita Federal, analista de educação e atualmente escritor e tentando vender meus livros. Vocês estão vendo que a lista, o currículo dele é grande. Edilson, quando começou sua paixão pela leitura e, consequentemente, pela escrita? Desde criança. Desde sempre eu gostei muito de ler, de brincar, principalmente, de criar, de fantasiar. E, à medida que o tempo foi passando, a cultura de escrever veio naturalmente. E qual foi sua primeira obra, sua primeira escrita, aquela que você chegou a construir, de fato? O primeiro livro que eu publiquei foi esse, Dois de Nós, que é uma história onde eu inventei uma personagem feminina, no caso, porque eu era o único homem numa turma de 37 mulheres, então eu inventei uma personagem feminina que conta a história dos meus 4 anos de faculdade. Só que sobre um ponto de vista assim, bem particular. A personagem tem a característica de ter raiva de todo mundo. Isso foi até um livro que criou uma certa animosidade na faculdade mesmo, porque nem todo mundo aprovou a ideia da personagem. Sua segunda obra, então, é O Menino e a Arma. Fala um pouco pra gente sobre esse livro. O Menino e a Arma é um romance ambientado no bairro Jardim Eldorado, mais precisamente na Vila Alice, que é, em bom português, uma favela que tem aqui no meio do bairro, apesar do pessoal não gostar desse termo favela. É o termo do dicionário mesmo. É um romance ambientado na Vila Alice, onde eu conto a história realmente simples dos personagens. É uma coisa que eu tento mostrar nos meus textos, é isso, que não é só o pessoal rico que tem história, não é só a classe média que tem história, não. O pessoal aqui, o pobre, ele tem história bonita, engraçada, triste, mas tem história. E no livro, o que eu faço realmente é dar ênfase à coisa da linguagem. Por isso chama o título completo da obra é Cotidiano, Linguagem Urbana. E o primeiro capítulo chama O Menino e a Arma. Eu já imaginei na minha cabeça, então, 7 livros. E aí, à medida do tempo, eu vou publicando os outros, se for possível, claro. A linguagem escolhida foi usado o termo chulo. Por que você usou esse tipo de linguagem para falar no seu livro? Eu não considero a linguagem, na verdade, chula. Assim, como eu faço uso da forma como as pessoas falam no seu dia a dia, e as pessoas falam palavrão, então tem gente que considera chulo. Eu não considero, como eu falo, eu acho que quando a pessoa usa de um termo considerado chulo, ele está, na verdade, usando para dar ênfase. Não é o caso que acontece no nosso cinema, por exemplo, onde o personagem vai falar e ele descarrega aquela enxurrada de palavrões. Não, não é isso. Não é pejorativo. Não é pejorativo. O personagem, ele faz uso tanto de termos que são usados na televisão o tempo inteiro. Mesmo tem apresentador de TV aí que fala a todo momento, sabe? Que é palavra que, se for olhar no dicionário, por exemplo, está lá indicativo de chulo. Mas não, você escuta a palavra e sabe que a pessoa está usando aquilo para poder realçar a fala, para poder dar um significado assim mais emocional à fala. E para ler este livro, tem que procurar onde? Onde estão sendo vendidos? Onde que podem ser encontrados? Atualmente está à venda na distribuidora Thaís e em bancas da Praça Dr. Carlos. E eu estou fazendo também a venda direta pelos telefones 91 82 0411 e 3016 4109. Vamos ver um vídeo agora que está fazendo maior sucesso na internet. A história da Páscoa contada por elas, as crianças. Veja só.
Você conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele tava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, e ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama os tios, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia
Ai, que bonitinho, não é? Então não sai daí. Voltaremos em instantes com o terceiro bloco do programa Na Tela do 20.